Seja bem-vindo ao programa especial com as ganhadoras da edição de 2021 do Prêmio ANEFAC FIPECAF Troféu Transparência. Eu me chamo Luiz Arthur Nogueira, sou economista e jornalista, e neste podcast recebo Esteban Angeletti, diretor de Finanças e Relações com os Investidores das empresas Randon. Esteban, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, Luiz? Tudo bom a todos que nos escutam? Prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Em 2021, estamos comemorando Bodas de Prata, 25 anos do prêmio. E o slogan é: o mundo se transforma, a transparência se intensifica, dando luz a novos conceitos de sustentabilidade e valores sociais, que agregam cada vez mais valor aos negócios. São 25 empresas contempladas, divididas em duas categorias. 15 empresas com receita líquida até 8 bilhões de reais, exatamente a categoria na qual as empresas Randon venceram, pela terceira vez, inclusive, e a outra categoria são 10 empresas com receita líquida acima de 8 bilhões de reais. Esteban, o que representa para vocês receberem pela terceira vez o Troféu Transparência? Legal, Luiz. A transparência para nós é um atributo que sempre esteve presente na nossa história, né, que é de mais de 70 anos, né, e ela realmente permeia a companhia em todos os sentidos. Em 2020, a gente teve um desafio ainda maior, né, por isso que a gente fica mais honrado, mais contente ainda de receber pelo terceiro ano seguido o Troféu da Transparência, né. No início da pandemia, principalmente em abril e maio, as nossas operações foram bastante impactadas, principalmente aquelas que são ligadas ao mercado de montadora de caminhões, não porque a demanda caiu, mas sim porque essas montadoras, esses clientes pararam, né, até entender como operar num cenário de pandemia, né. E aí a gente teve que também adaptar as nossas práticas, as nossas atividades, né. A gente adaptou nossa estrutura para trabalhar de forma remota, de home office, né? E, ao mesmo tempo, a CVM trouxe alguns pedidos adicionais de análises, né, referentes aos impactos da Covid-19 em nossas divulgações trimestrais. E aí, nesse sentido, a gente dedicou muito esforço para preparar esses estudos, essas análises de aderência, de provisão, de recuperabilidade de ativos, outras eventuais avaliações, né? Eu me lembro, Luiz, logo no início, quando veio essa instrução da CVM, nosso time foi muito ágil, muito rápido em preparar um trabalho super detalhado do que poderia ser o impacto da pandemia em clientes, em contas a receber, em estoques, em contas a pagar, né? Foi um estudo realmente de tirar o chapéu, né? Aliás, Esteban, você lembrou muito bem da pandemia, porque o Troféu Transparência 2021 reflete justamente as demonstrações de 2020, que foi o grande ano da pandemia. Queria que você contasse para a gente, no dia a dia aí, o que ela afetou em termos operacionais, porque muitas empresas foram trabalhar em home office, não sei se foi o caso de vocês, isso dificultou na elaboração das demonstrações ou de alguma forma até facilitou? Você sabe, Luiz, que do nosso lado, assim, uma vez a gente adaptado ao home office, foi muito mais fácil, foi muito mais tranquilo a gente conseguir trabalhar, né? Porque acho que um dos componentes da transparência está na comunicação, e é justamente isso que a gente intensificou durante esse período de home office, né? Uma vez que a gente não pode estar mais lá presente, vamos usar todas as ferramentas possíveis que a tecnologia nos brinda aí para a gente manter essa comunicação, esse diálogo bastante ativo, né? E eu diria que, apesar da distância, o trabalho remoto, na verdade, nos possibilitou reforçar a comunicação, nos possibilitou reforçar a troca de arquivos, a troca de demonstrações e, principalmente, reforçou a colaboração, né? A gente realmente viu essas qualidades se intensificarem na nossa equipe, de modo a refletir positivamente nas demonstrações da companhia. Agora, Esteban, a gente sabe que quem ganha o Troféu Transparência não apenas cumpre todas essas normas que já são complexas, né, aqui no Brasil, mas supera, entrega algo mais. Conta para a gente no que você avalia que as empresas Randon são mais transparentes, que as diferenciam no mercado na hora de divulgar suas demonstrações. Eu considero, Luiz, que um dos principais pontos fortes aqui da nossa equipe, da nossa companhia, é o conhecimento técnico, ligado também com o conhecimento de negócio e com uma comunicação muito aberta, muito transparente dentro da nossa companhia, né? Então, a gente sabe que
a nossa equipe de contabilidade, para poder fazer uma demonstração de qualidade, ela precisa ter acesso às informações, ter acesso aos executivos, a quem está na ponta do negócio, porque, em última instância, né, a contabilidade reflete o próprio negócio. E é isso que a gente busca nas nossas demonstrações financeiras, né? E, para isso, a gente vê, dentro principalmente da questão do conhecimento técnico, a educação continuada é fundamental, né? A gente tem que continuar se atualizando continuamente, a gente tem que buscar esse conhecimento continuamente para manter até a nossa disciplina de atualização, né? Mas ela não é tudo, né? A gente não pode confiar apenas no conhecimento técnico, a gente também se liga muito a outras instituições, como a própria ENEFAC, né, no qual a gente tem bastante apreço, a Abrasca também, e a gente participa de treinamentos e principalmente de eventos de networking e de benchmark, né, porque é importante a gente fazer esse compartilhamento. A gente adota isso nos dois sentidos, né, uma via de mão dupla. A gente busca muito benchmark e, ao mesmo tempo, está muito aberto também a compartilhar as nossas experiências, né? Perfeito. Esteban, a gente vem acompanhando ao longo dos últimos anos, principalmente nas empresas ganhadoras do Troféu Transparência, um desejo, uma ambição de disseminar esse conceito de transparência por todos os departamentos da empresa, né? Lá no passado ficava muito restrito à contabilidade, e hoje não. A gente percebe que há um engajamento geral da empresa. Nas empresas Randon, isso também acontece? Sem dúvida, Luiz. A gente tem algumas crenças aqui nas empresas Randon ligadas a ESG, inovação e transparência. A gente diz que esses três temas eles têm que ser transversais. Eles não podem estar na contabilidade, não podem estar no departamento de engenharia ou no nosso departamento de meio ambiente, né? Todos os nossos executivos têm que estar com isso presente na cabeça. A gente precisa que as nossas lideranças acreditem e pratiquem a sustentabilidade, a transparência e a inovação. E isso é o que acaba cascateando, né? Mais do que a gente ter uma diretriz, a gente tem uma cultura de transparência, né? Perfeito. Esteban, conta para a gente uma coisa. A gente ouve muito no mercado financeiro as pessoas dizerem o seguinte: a transparência contábil também gera ganhos financeiros para os acionistas, valoriza a marca, o próprio valor de mercado da empresa. Isso é verdade mesmo? Você consegue perceber na prática que ser transparente agrega valor aos acionistas? Sem dúvida, Luiz. Eu acredito muito nisso, né? Tanto do acionista de renda variável quanto do acionista de renda fixa, por vários motivos, né? Começando desde do nosso funcionário, né? O funcionário se sente hoje muito mais à vontade em trabalhar numa empresa que é transparente, que acredita no que faz, que pratica aquilo que fala. Com isso, a gente tem funcionários mais engajados, uma cultura mais forte, que, em última instância, se traduz em produtos de qualidade, em serviços de qualidade, em preocupação com o cliente. Da mesma forma, né, o nosso cliente, olhando para uma empresa transparente, ele tem mais confiança e mantém a sua fidelidade, a sua lealdade à marca. A gente pode estender esse pensamento também para fornecedores, né? Do ponto de vista especificamente do mercado financeiro, por ter mais informações disponíveis, a gente também acredita que consegue um crédito melhor, com custo mais baixo em relação a outras oportunidades de mercado, a outras operações de mercado, porque os bancos com os quais a gente espera, os investidores com os quais a gente tem relação, acaba tendo essa confiança maior, né? Perfeito. Esteban, quantos anos você tem aí de mercado de trabalho nessas áreas de contabilidade e finanças? São mais de 12 anos, Luiz, começando aí com auditoria externa, passei na área de planejamento estratégico, FP&A, até chegar agora na diretoria de RI de finanças. Quer dizer, você tem aí praticamente metade do tempo do Troféu Transparência, que estamos num ano histórico de 25 anos, você acompanhou boa parte da evolução desse mercado. Eu queria que você fizesse um paralelo, voltasse ao tempo 12 anos e comparasse hoje. De fato, mudou muito. Hoje você percebe que o mercado, de uma forma geral, é mais transparente, as demonstrações são mais acessíveis, eu costumo até brincar, hoje não numa linguagem que só contador entende, hoje em língua portuguesa, né, os acionistas em geral conseguem interpretar uma demonstração. Você realmente constatou na prática essa evolução? Sem dúvida, Luiz. Eu vejo assim tanto a sustentabilidade quanto a transparência, né? Eu falo que é um efeito catraca, né? Só vai para frente, não tem como recuar, não tem como voltar para trás, né? E a gente avançou muito nesse quesito, né? Eu digo, o mercado como um todo, né? Me lembro
nos primeiros trabalhos de contabilidade, realmente, às vezes era uma caixa preta que você tinha que traduzir depois para o mercado as informações. Tinha outro problema que era de comparabilidade, né? Cada país tinha o seu conjunto de regras, a gente ainda convive com algumas exceções, mas hoje são realmente exceções, né? Cada vez mais a gente vai afunilando de forma que a gente possa ter demonstrações comparadas a níveis globais, né? E isso, sem dúvida, facilita o acesso ao investidor, o acesso da informação aos próprios funcionários, né? Novamente, eu gosto de bater nesse ponto, porque uma vez que o funcionário entende as demonstrações, entende o resultado da companhia, vai ver o valor, o quanto que ele está agregando nas operações do dia a dia, né? E, da mesma forma, a gente pode extrapolar isso para cliente, para fornecedor, para toda a comunidade, né? Perfeito. Esteban, para a gente concluir o nosso podcast, tem uma pergunta que é comum a todos os ganhadores. A gente tenta deixar aqui algumas dicas para aquelas empresas que ainda não conseguiram ganhar o Troféu Transparência. Afinal de contas, são 25 ganhadoras esse ano e outras centenas que tentaram e não conseguiram. Se pudesse deixar uma mensagem para profissionais que trabalham em outras empresas, departamento de contabilidade, finanças, e que almejam também conquistar o Troféu Transparência, que dica você daria que pode ser um diferencial para eles chegarem lá no ano que vem? Eu daria 2 dicas aqui, Luiz, se me permite, né? A primeira, a gente até comentou um pouquinho, mas que a transparência deve ser um aspecto cultural, né? A gente não pode chegar com um livro dizendo o que é transparência, dar aula do que é transparência, a gente tem que praticar a transparência. A gente tem que acreditar nela e que ela realmente permeie todas as nossas ações. Seja no momento que o meu funcionário aqui está recebendo o pedido, momento que o soldador está fazendo a solda, é o momento de entregar o produto para o nosso cliente, né? Isso tem que estar realmente presente na companhia diariamente, não é algo isolado, não é o privilégio de uma área só, né? E o segundo é buscar um trabalho de excelência a todo momento, né? E para isso a gente precisa sentar na cadeira de quem vai ler essas demonstrações financeiras, nas diversas cadeiras, né? Porque a gente está falando desde o próprio administrador, aos investidores, ao governo, à comunidade como um todo, né? Para que a gente possa realmente entender o que agrega valor, qual a informação que agrega valor, sem tornar a demonstração financeira algo gigantesco e incompreensível, pelo contrário, mais objetivo e mais fácil de entender, mais fácil de comparar. Muito bem, nós agradecemos a participação de Esteban Angeletti, que é diretor de Finanças e Relações com os Investidores das empresas Randon, que vencem pela 3ª vez o Troféu Transparência. Esteban, mais uma vez, parabéns a você, a toda a equipe, e esperamos nos encontrar numa próxima oportunidade. Muito obrigado, Luiz, muito obrigado, ANEFAC, e a todos que escutaram o podcast. E não perca a premiação deste ano, que acontecerá em formato híbrido e com transmissão ao vivo para o público. Anote aí na agenda, dia 23 de novembro. Acompanhe também as ações do Troféu Transparência nos canais da ANEFAC. Destaque para a playlist especial de podcasts, contando a história da transparência com entrevistas exclusivas dos ex-presidentes da entidade e parceiros que marcaram a história do prêmio até hoje. E ainda outras novidades virão, como, por exemplo, um e-book comemorativo aos 25 anos da história da premiação. Fique por dentro de todas as ações, acompanhando as mídias sociais da ANEFAC. Nos vemos no próximo episódio do podcast ANEFAC. Siga conectado conosco, um grande abraço e até a próxima.